Bíblia. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Falar sobre a Bíblia é algo fantástico para mim, porque foi através dela que eu aprendi muitas coisas, aprendi a ser um ser humano mais equilibrado e a viver mais feliz e com menos problemas. Infelizmente, nós temos na atualidade muitas pessoas que estão querendo deturpar a palavra de Deus, dizendo que ela não tem, na verdade, o poder que ela diz que tem, de penetrar até as medulas e discernir inclusive os pensamentos. Como pode uma palavra discernir os pensamentos? Portanto, eu tenho ouvido falar, ainda assim, outro dia eu vi na internet um pastor falar que a Bíblia tinha que ser atualizada para que as pessoas pudessem, as igrejas também, aceitarem tudo aquilo que realmente eles acham que tem que aceitar. Aquilo que eu falei. Você quer eternidade? Existem princípios para a eternidade. Mas se você quer continuar neste mundo, então viva para este mundo. Mas não queira ou não pense que você vai chegar ao céu do jeito que você quer, ou como você quer. Existem princípios estabelecidos por Deus para que você possa tirar o passaporte para a vida eterna e viver eternamente com Cristo. Você não pode entrar lá de qualquer jeito, nós já falamos a respeito disso. E algumas outras pessoas, para aplicar as suas ideologias, seus pensamentos, suas ideias, dizem que a Bíblia foi adulterada. Bom, se eu pensar que a Bíblia foi adulterada, eu também tenho que pensar que Deus não é o Todo-Poderoso que consegue manter a sua palavra viva, como diz aqui, e eficaz. Como ela vai ser viva e eficaz na minha vida se ela não tem condições de manter ela mesma, ou Deus não tem condições de manter a sua palavra viva e eficaz? Como é que ela vai penetrar e vai fazer o trabalho que ela tem que fazer na minha vida? Portanto, existe um grande engodo, um grande engano das pessoas dizendo que a palavra foi adulterada. Nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita por homens, mas foi escrita por homens inspirados. E toda vez que nós pensarmos que não tem poder, não tem realmente aquela vigor vivo, aquele vigor, aquela coisa viva que é a palavra de Deus, então a nossa fé é vã. Nós podemos abandonar o cristianismo, podemos então desfrutar do mundo e então vivermos para nós mesmos. Porque para a eternidade não vamos ter condições, porque não acreditamos que a Bíblia realmente ela foi inspirada. Existem inclusive algumas coisas boas. Nós podemos aí, uma delas eu posso dizer que é meu próprio testemunho, que eu estou hoje na igreja porque Cristo falou no meu coração através das Santas Escrituras e eu atendi o seu chamado, eu compreendi o que ele estava querendo dizer e procurei exercitar e exercer a fé dentro daquilo que está escrito. E hoje aqui estou. Nós já falamos com 34 anos já de fé, né? Graças a Deus, porque essa Bíblia ela tem um poder maravilhoso que transforma quando você realmente se dedica, quando você quer ver, né? Quer saber a respeito de Deus e de como viver aqui para viver também lá na eternidade. Então fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos. Essa pesquisa foi feita com pessoas de 8 a 80 anos, né? Para saber realmente como estava o seu relacionamento com a Escritura Sagrada e como eles se sentiam. Então a pesquisa mostrou que em uma semana não houve muito efeito, nem na segunda e na terceira semana também não houve efeito. Mas diz que na quarta semana
houve um efeito muito assim, acentuado, né? Através de comportamento, né? Comportamento dessas pessoas. Houve uma mudança quando as pessoas liam 4 vezes a Bíblia 4 vezes por semana. O importante é que você leia a Bíblia todos os dias, que você medite, além de ler, meditar em Cristo pelo menos 1 hora antes de você sair para o trabalho. Eu faço isso já há cerca de 34 anos. E veja que é a coisa mais gostosa do mundo. E faz realmente uma diferença muito grande quando você então vai sair para trabalhar, por exemplo, às 7 horas, você acorda às 5 horas, 5 e meia, faz uma leitura, faz o seu culto, faz a sua meditação em Cristo. Depois faz a sua higiene, toma seu banho, né? Faz tudo que você tem que fazer, faz o seu lanche, então às 7 horas você sai para trabalhar, com a certeza de que Deus está contigo. Mas mesmo que você não tenha essa fé, veja só que interessante o que a Bíblia, quando você lê a Bíblia todos os dias, o que é que ela faz? A solidão, ela cai mais de 30%, só com as pessoas que leem a Bíblia 4 vezes por semana. A raiva desaparece em 32%, o alcoolismo 50%, assim, deixa você mais relaxado, mais tranquilo, 40%. Quando você fica estagnado, é horrível. Mas quando você é horrível você ficar estagnado sem saber o que fazer, como fazer. Mas quando você lê a Bíblia, essa estagnação cai cerca de 60%. E a pornografia, ela desaparece da vida da pessoa com 61%. E isso com pessoas lendo a Bíblia apenas 4 vezes por semana. Se você ler todo dia, isso tudo vai desaparecendo em porcentagem. Com relação ao comportamento positivo, ela cresce em 200%, que é, no caso, o compartilhamento dessa fé que você tem. Então, isso cresce cerca de 200%. Então, veja que existe um poder maravilhoso através da Escritura Sagrada, que ela dá um impulso na vida da pessoa. Então, dizer que a Bíblia foi adulterada e que a Bíblia ela não é viva nem eficaz, porque ela está diferente, ela foi adulterada, isso é uma grande mentira, não é verdade? Isso você pode experimentar. Eu experimentei, tenho experimentado até hoje, e ela realmente não foi adulterada. Porque se fosse, eu não poderia crer num Deus que deixou a própria palavra ser adulterada. Até porque, lá em Malaquias, capítulo 3, verso 6, diz assim: Eu sou Deus e não mudo, por isso vós não sois consumidos. Então, se Deus não muda, Ele nunca permitiria que a sua palavra fosse mudada. Pode até haver acréscimo, né, como diz lá em Apocalipse, diz que aquele que acrescentar, Deus acrescentará o juízo dessa palavra, né, àqueles que acrescentarem. Mas vamos para outra situação em que fala sobre a Escritura Sagrada. Veja só que coisa interessante que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, verso 16. Diz assim: Porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha que coisa bacana. Se é o poder de Deus, então o poder de Deus, se acaso foi adulterado, a Bíblia foi adulterada, então o poder de Deus está podado. É isso que esses pensadores, né, antibíblicos, que eu posso dizer, pensam. Mas, na verdade, não existe uma poda, porque Deus não permite. Assim como Ele mesmo foi poderoso no passado, ao curar, ao abençoar as pessoas, ao tirar da prisão, a libertar das forças do mal, é o mesmo poder de hoje. A Bíblia é a mesma coisa. Você não pode dizer que simplesmente porque a Bíblia foi escrita por homens. Sim, foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. É uma diferença muito grande. Deus, ele usa quem ele quer para os propósitos e os fins dele, para benefício de
toda a humanidade. Então, não pense você que a Bíblia ela tem falhas. Falhas temos nós, que precisamos nos consertar. Quando nós queremos mudar alguma coisa na Bíblia, porque na verdade ela está confrontando com meus erros, com minhas paixões e precisa ser mudada. Tá? Então, eu vou ler aqui mais um texto rapidamente para poder fazer uma conclusão desse pensamento. Diz assim, que Jesus repousava na sabedoria e força de seu Pai Celeste. O Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo. Está lá em Isaías. E sei que não serei confundido. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Mostrando seu próprio exemplo, disse Cristo: quem há entre vós que tema ao Senhor? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Venha o príncipe deste mundo, disse Jesus. Ele nada tem em mim. Nada havia nele que correspondesse aos sofismas de Satanás. Ele não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo se pode dar-nos conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade, estava habilitado para o conflito, mediante a presença interior do Espírito Santo. Isso quer dizer que você pode ser igual a Cristo. Ele mesmo disse, sede os meus imitadores. Veio para nos tornar participantes da natureza divina, e enquanto a eles estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Deus nos toma a mão de fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. E a maneira por que isso se realiza, Cristo nola mostrou, por que meio ele venceu o conflito contra Satanás? Pela palavra de Deus. Então você também pode vencer. Se acaso ela realmente fosse adulterada, não poderia vencer porque ela foi modificada. Está escrito, dizia então Cristo, e são-nos dadas grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Toda a promessa da palavra de Deus nos pertence, de tudo que sai da boca de Deus, as concupiscências ou a fraqueza do próprio eu, mas o poder da palavra. Pertence-nos toda a sua força. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para eu não pecar contra ti, e pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Essa é a promessa. Então, se você deseja ficar livre de alguns problemas, de algumas dificuldades, da depressão, da prisão, que a cadeia deste mundo te prende, leia a Escritura Sagrada, medite, converse com Deus, tenha tempo para Ele, e Deus vai te abençoar grandemente neste dia. Amém?